É com muita alegria que mais uma vez eu venho até aqui para conversar com vocês. O meu pedido é que Jesus, que os amigos espirituais possam intuir a minha mente, o meu coração, para que aquilo que humildemente sair da minha voz possa tocar o coração de vocês e que vocês saiam daqui com o coração mais quentinho, porque eu tenho certeza que Jesus, através dos amigos espirituais, está fazendo a parte dele. Então, eu trouxe o meu caderno, porque da outra vez eu fiquei com receio de acabar deixando de falar algumas coisas importantes. Então, eu trouxe o meu caderno e esse caderno foram assim quase 2 meses de preparo para o dia de hoje, porque eu gosto de ficar, de falar de saber, de estudar, então foram quase 2 meses. Então, ele tinha que vir junto comigo hoje. Hoje, a gente vai falar sobre os desertos. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é assim: quem aqui já viveu um deserto? Um tempo de silêncio, um tempo de perda, um tempo em que parecia que Deus estava tão longe, um tempo em que nada florescia. Mas e se eu disser para vocês que o deserto não é um abandono? E se eu disser que o deserto é um tempo de preparo, um tempo de transformação? Nesta noite, eu convido vocês a vir comigo para que a gente faça uma viagem até lá atrás dos personagens da Bíblia. E para que a gente possa conhecer alguns desertos que alguns personagens, profetas passaram. E que todos eles saíram de lá transformados. Então, a gente vai começar com o começo da promessa, o pai da promessa, com Abraão. Abraão começa uma promessa. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, que eu farei de ti uma grande nação. Mas como, Abraão, naquela época, ele já tinha 75 anos. Ele tinha a esposa dele, a Sara, ele não tinha filhos. Como que ia acontecer o que Deus prometeu, que é a promessa que através dele se faria uma grande nação? Abraão, ele confiou e seguiu. Ele já vive um deserto. Que deserto? Não é o deserto de areia, mas de incertezas. Ele sai da terra e ele não sabe para onde ele está indo, mas ele confia. E olha só, talvez Deus, quando falou para ele sair, Deus não entregou um mapa para ele, caminhe tanto para o norte, depois você vai chegar em tal cidade. Deus não falou nada disso com ele, ele só falou para ele caminhar. E aí, primeiro ele recebeu o chamado e o destino seria revelado ao longo da caminhada. Então ali começa um deserto para ele, porque ele não sabe aonde vai, ele tem medo, ele tem incerteza. Mas ele escolheu confiar. Então, ele colocou a confiança em um Deus que estaria guiando os passos dele. E aqui, trazendo para as nossas vidas, quantas vezes queremos enxergar todo o percurso antes de começar uma caminhada? Quantas vezes, a gente tem medo de se atirar em uma jornada porque a gente não sabe para onde vai, nem aonde a gente vai chegar. O destino seria a terra prometida, mas o caminhar foi uma grande aprendizagem. Às vezes a gente pensa,
quando eu resolver esse problema, eu vou ser feliz. Quando eu chegar naquele objetivo, eu estarei em paz. Mas, observando as histórias, a gente vê que Deus trabalha muito mais na caminhada do que na chegada. Quando Abraão saiu de sua terra, ele não era o homem que ele se transformou depois. A confiança foi crescendo, foi sendo construída passo a passo. A fé foi amadurecendo, a escuta foi amadurecendo, a paciência foi amadurecendo. E vamos observar o mundo que nós vivemos hoje. A mensagem chega na hora. Piscou, chegou a mensagem. A compra chega rápido. A resposta para as nossas perguntas com o IA chega em um instante. Mas o crescimento interior, ele continua obedecendo como era antigamente. Veja uma árvore, você planta a árvore, a sementinha, ela demora para crescer. Então, a confiança leva tempo para chegar. A sabedoria leva tempo, a fé leva tempo, e a gente precisa estar atento aos sinais que vão aparecendo ao longo da nossa jornada. E uma coisa importante, Deus não está interessado em nos levar para qualquer lugar ou para algum lugar. Ele está interessado em quem nós somos durante a caminhada. É a caminhada que interessa para Deus, para Jesus, né? Então isso é uma coisa muito bonita. Não é o chegar em algum lugar, e sim é o caminhar sempre. E quando a gente começa a falar sobre deserto, pensamos nos desertos de areia, mas eles nem sempre são de areia. Pode ser uma doença inesperada, uma mudança de trabalho, uma perda, um diagnóstico, um filho que precisa mais de nós, uma porta que se fecha, uma mudança repentina e, de repente, o mapa que a gente tinha traçado para as nossas vidas, ele some, ele muda a rota de repente, sem pedir licença, muda. E aí, o que a gente faz? Eu costumo falar, né, que a gente sempre tem dois caminhos, sempre na nossa vida. Ou a gente escolhe seguir, ir para frente e continuar caminhando, ou a gente senta e chora e fica esperando o tempo passar sem fazer nada, né? Então a escolha é nossa. E aqui eu abro um parênteses e me coloco nessas mudanças de rota, porque há tempo atrás, quando eu ingressei na prefeitura de Sorocaba, eu tinha 2 concursos, eu era efetiva. E depois casamento, tive filho. A gente espera o tempo todo um filho nascer, daquele jeitinho que geralmente nasce todos os bebês. Mas o meu filho nasceu com trissomia 21, síndrome de Down, e foi diferente o caminhar, mudou a rota que eu tinha traçado para minha vida. Eu não sabia como fazer, o que fazer. Mas, durante a caminhada com o Gu, hoje com 22 anos, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu me transformei, quantos medos que o Gustavo ensinou a não ter. Como a gente aprendeu a comemorar as pequenas mudanças, os pequenos avanços. Como a gente aprendeu a lidar melhor com as pessoas que são diferentes, e todos nós somos diferentes de um jeito, com trissomia, com alguma coisa, mas ninguém é igual a ninguém. Então, é esse jogo de cintura que a gente tem que ter com a vida, quando a rota muda. Não adianta sentar e chorar e lamentar,
mas a gente tem que estender as mangas e seguir em frente, porque nesse caminho diferente, quantas aprendizagens a gente recebe. E aí, né, nem toda mudança, todas são um desafio, mas geralmente quando muda de rota é um redirecionamento. Talvez do outro lado a gente tenha outras coisas para aprender, né? E aí, continuando para a nossa história, Abraão tinha 75 anos quando recebeu o chamado. Abraão saiu com a sua esposa. E onde estava Abraão? Abraão não vivia em nenhum lugar assim. Ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, região que hoje corresponde aproximadamente ao sul do Iraque. Era uma cidade já desenvolvida, tinha comércio, tinha construções, tinha organização social. Então ele deixou tudo isso para ouvir o chamado. Para onde ele foi? A primeira parada foi em Harã e depois ele foi para Canaã. Abraão caminhou muitos anos sem ver a promessa de Deus completa. Deus prometeu uma grande nação, mas ele só tinha a esposa e a tenda. Eles viveram 25 anos no deserto, andando, caminhando, e só depois de 25 anos que nasceu o filho da promessa, que é Isaac. Mas o Isaac também, ele estava continuando a história. O que aconteceu? Isaac cresceu, casou-se com Rebeca e nasceu 2 filhos gêmeos, que era o Esaú e o Jacó. E é justamente em Jacó que Deus dá um passo importante nessa história. Então, Jacó, ele era gêmeos com Esaú. Como acontece às vezes nos dias de hoje, Jacó tinha uma preferência pelo filho Esaú e a Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Aconteceu que o Jacó ficou idoso, ele ficou cego e ele quis passar a primogenitura para o filho, que seria para quem? Para Esaú. Mas a Rebeca, a mãe, ela aproveitou que o Esaú não estava em casa, trocou, pôs o Jacó no lugar. E aí, Isaac deu a bênção para Jacó. Quando Esaú voltou para casa, ele ficou muito irado e queria matar o irmão Jacó. Com isso, Jacó saiu de casa e foi embora para longe, para mais de 90 quilômetros longe de casa. E aí, né, depois de enganar o irmão, ele saiu de casa e aí ele foi morar com um tio Labão, muito distante da sua casa. Lá ele viveu cerca de 20 anos. Lá ele se casou, ele teve filhos, ele teve rebanho, ele enriqueceu. Depois de muito tempo que se passou, ele ouviu uma mensagem de Deus: volte para a terra dos seus pais. Então, ele tinha um problema com Esaú, ele sentiu muito medo de voltar para casa por causa do que ele tinha feito. Então, Jacó teve uma ideia, ele mandou à frente uns mensageiros a dizer para o irmão Esaú que ele estava voltando. Quando os mensageiros voltaram até o Jacó, Jacó sentiu muito medo, porque os mensageiros disseram que o Esaú vinha com um exército com 400 homens. Imagine o medo de Jacó, né? Ele sentiu muito medo. Aí, numa noite antes do encontro, o que aconteceu? Ele pediu para sua família... Obrigada. Ele pediu para sua esposa, para os seus filhos, atravessarem um riacho. E ele ficou sozinho em casa. Mas olha, como Deus não dorme, né? Deus está sempre atento às necessidades.
Naquela noite, quando ele dormiu, o Jacó, ele começou a se debater muito, como se ele estivesse lutando durante a noite com alguém. Ele debateu, e a Bíblia conta que isto aconteceu até o amanhecer. Quando amanheceu, o coração dele estava transformado. Ele já não era mais o homem cheio de rancor, cheio de medo no coração. Então, e durante aquela luta, ele recebe uma mensagem que a partir daquele instante, daquela luta, o nome dele não seria mais Jacó, e sim Israel. E aí, ele saiu para a caminhada com mais confiança, e foi então que ele encontrou Esaú cheio de ressentimento. Esaú corre até ele, dá um abraço e os dois choram muito. Foram 20 anos de separação, mas terminou muito bem, né? E aqui fica uma lição, né, pra gente. Quantas batalhas que precisam ser vividas dentro de nós primeiro, do lado de dentro, para depois elas acontecerem do lado de fora, né? Se ele não tivesse dentro dele lidado com medo, lidado com tudo aquilo, aqueles sentimentos, talvez o encontro não tivesse sido tão bom quanto foi, né? Então, a promessa continua. Abraão recebeu a promessa, entregou para Isaac, Isaac confia a promessa para Jacó, que ganha um novo nome, que é Israel. Israel teve 12 filhos, olha a promessa, 12 filhos, que depois, muito tempo mais tarde, se transformaria nas 12 tribos de Israel, porque aí os descendentes da família de Israel são os israelitas ou o povo hebreu, né? E aí passamos para uma outra história, a história de José. O José, aquele que passou o deserto da injustiça, que ele precisou confiar em Deus, o José sonhador, o José do Egito. Em José, vamos ver muitos desertos. O deserto de continuar sendo bom, mesmo quando a vida parece injusta. O sonhador. José era um dos filhos de Jacó. Ele era um dos 12. E aconteceu uma coisa complicada na família. Jacó tinha um carinho, que é o Israel, né? Tinha um carinho muito especial por José. Ele gostava muito do José. E imagine, né? Os irmãos começaram a sentir ciúmes desse predileção do pai pelo José. E José tinha sonhos. E entre esses sonhos, um dia ele sonhou, ele viu os irmãos dele se ajoelhando, se curvando para ele. E aí despertou mais ciúmes ainda nos irmãos. E aí foi um dia, a traição, né? Que José saiu para se encontrar com os irmãos que estavam olhando o rebanho. E os irmãos falaram, lá vem o sonhador. Primeiro, eles pensaram em matar José, mas depois eles venderam o José para ser escravo para alguns comerciantes que estavam passando. Ele foi para o Egito como escravo. E olhem aqui a cena, né? José saiu de casa para se encontrar com os irmãos e terminou acorrentado, indo para um país desconhecido. E aí começa o primeiro deserto de José, né? Ele deixou a família, ele deixou a liberdade, a segurança, os sonhos, ele deixou tudo. Mas uma coisa José não deixou, que foi o caráter que ele tinha. No Egito, ele foi escravo. Ele passa a trabalhar por um homem chamado Potifar, que ele era muito importante, ele era o chefe da guarda do faraó.
E José começou como um simples escravo na casa de Potifar. Só que José, ele era muito correto em tudo que ele fazia, muito organizado. E logo, ele chamou o interesse por causa da organização. E o Potifar colocou o José como uma pessoa de confiança dele, para cuidar dos servos, dos bens, das plantações, do negócio dele. Então veio a prova para José. A esposa de Potifar começou a se interessar por José. A Bíblia diz que muitas vezes ela insistia para ter um relacionamento com José, mas José recusava. E não foi uma vez, foram muitas vezes. E aqui a gente vê uma das coisas mais interessantes. José, ele estava longe da família, sozinho, sem ninguém para fiscalizá-lo. Humanamente, poderia ter cedido, mas escolheu permanecer fiel aos seus valores. Aí, a esposa do Potifar ficou muito furiosa, porque várias vezes ele negou a chamada dela, né? Então, sentindo-se rejeitada e humilhada, ela resolveu insistir mais uma vez, e José negou. Mas numa dessas saídas, ele deixou cair a capa dele, que estava com capa, ele derrubou a capa. E foi a capa que a esposa de Potifar usou para acusá-lo que tinha ido assediá-la. Mostrou a capa como prova. Potifar ouviu a acusação e José foi parar na prisão. Olha só, né? A integridade não depende das circunstâncias, ela depende de quem escolhemos ser. José preso, mesmo lá na prisão, ele continuava tendo sonhos e ajudava a interpretar os sonhos que as pessoas na prisão tinham. Anos depois, o faraó teve um sonho misterioso que ninguém conseguia interpretar e chamaram José. O faraó sonhava que falava de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. E José interpretou: haverá 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. Mas o que mais chamou a atenção do faraó não foi a interpretação só do sonho, mas José apresenta uma solução. Ele fala assim, que durante os anos de fartura, vamos armazenar alimentos. O faraó percebeu, este homem não apenas entende o problema, ele sabe administrar. José passou anos esperando, mas quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. O deserto que ele passou o preparou, a prisão o preparou, as dificuldades o preparavam. Às vezes, a gente está vivendo períodos de espera e achamos que nada está acontecendo com a gente. A nossa fé se abala. Mas quando a gente olha a história de José, a gente vê que Deus está sempre trabalhando em silêncio. E aqui eu faço um parênteses, porque eu guardo no coração uma lição que o meu pai sempre disse. Ele sempre falou isso para nós, que a gente tem que estar preparado para quando formos chamados para algum trabalho. Então, durante toda a nossa vida, a gente tem que estar sempre em preparo, para quando a gente tiver o trabalho, a gente estar pronta, a gente não for se preparar no momento do trabalho. Então, José conversa, isso do meu pai conversa muito com a história, né? José não foi preparado quando ele encontrou o faraó. Ele foi preparado durante o tempo que ele viveu as injustiças. E a grande virada, né? O faraó fica tão impressionado com José e o coloca como administrador do Egito. Agora imagine a cena.
O escravo, o preso, o esquecido, torna-se um dos homens mais poderosos do país, do Egito. E aí, a fome chegou. A fome chegou e todos os lugares vizinhos não tinham o que comer, mas lá no Egito eles tinham estocado alimentos. E aí, quem aparece pedindo alimento? Os irmãos de José. Eles mesmos, aqueles que tinham vendido José, chegaram, bateram a porta e pediram alimento para o José. Eles não o reconheceram, mas José reconheceu eles. Já havia passado muito tempo. O menino sonhador tinha se tornado um homem sábio, maduro, preparado pela travessia do deserto. E aí o perdão, né? José poderia se vingar, poderia humilhar os irmãos, poderia devolver a dor, mas ele fica sozinho com os irmãos e começa a chorar. Chora muito, e na passagem da Bíblia conta que o choro dele foi tão forte que na casa do faraó chegou o choro dele. Então ele diz: eu sou José. Os irmãos ficaram apavorados, porque agora entende que estão diante do menino que venderam. O irmão que traíram, o homem mais poderoso do Egito. José diz algo maravilhoso: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José não escolheu o deserto da injustiça. Ele não escolheu deixar que a injustiça definisse quem ele era. E aí, depois de um tempo, foram buscar Jacó, né, o Israel, que é o pai de José. José está vivo. Durante anos, o pai chorou pela morte do filho. Durante anos ele chorou essa perda e de repente recebe a notícia que José vive. Aí, todos eles, acontece algo maravilhoso. Jacó pega toda a família, filhos, netos, noras, rebanhos, pertences e vai para o Egito. José cuida da família, o faraó os recebe bem. Ele se estabelece em uma região chamada Gósen. Ali vivem em paz, os filhos crescem, os netos crescem, a família prospera. E aí começa a próxima história. Aí começa a próxima história. José leva a família para o Egito. Séculos depois, Moisés tira essa família do Egito. Por quê? Porque José morre já idoso. As gerações passam, séculos passam e surge um novo faraó no Egito. E o novo faraó não conhece José. E aí entra a nova história. José nos ensina: a maior conquista não é vencer os outros, e sim vencer a amargura dentro de nós mesmos. Não é o mundo que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar com aquilo que existe dentro de nós, com as nossas imperfeições, né? E ligando com as nossas vidas agora. Quando a gente é ferido, a impressão que temos é que a batalha está lá fora, com a pessoa, com a situação, com a injustiça, com o passado. Mas muitas vezes, quase sempre, a batalha está dentro de nós, entre o perdão e o ressentimento, entre a confiança e o medo, entre a humildade e o orgulho, entre a paz e a amargura. José foi vendido, foi preso, foi humilhado, sofreu tantas injustiças. A amargura poderia ter o aprisionado para sempre, mas ele recusou essa prisão.
Muitas vezes pensamos, quando eu vencer essa pessoa, eu vou estar em paz. Quando eu provar que eu estou certa, eu vou ficar em paz. Quando eu ganhar essa discussão, eu vou estar em paz. Mas José mostra outra coisa. A paz não chegou quando ele se tornou poderoso. A paz chegou quando o coração dele deixou de carregar a dívida dos irmãos. E nós hoje, como gostamos, todos nós, como a gente gosta de ter razão, como a gente gosta de vencer, como a gente gosta de mostrar, eu tô certo. Como gostamos de ficar sempre por cima de tudo, como nós gostamos. Mas às vezes a vitória que procuramos não resolve o sofrimento, porque a verdadeira batalha estava em outro lugar. Não é na batalha que a gente está brigando com o próximo, está em outro lugar a batalha. E uma grande verdade para as nossas vidas, não é com o mundo que a gente está brigando. O mundo apenas revela o que precisamos melhorar dentro de nós. É isso. E é justamente aí que começa a transformação. O mundo é um reflexo, ele mostra o que a gente ainda tem que mudar. E aqui convido vocês a fazerem uma reflexão. Essas histórias aconteceram há milhares de anos. Pessoas que viveram em tendas, que caminharam por desertos, que falavam outras línguas, que viveram num mundo completamente diferente do nosso. E mesmo assim, o coração delas continua conversando com os nossos. Isso é impressionante, porque no fundo as roupas mudaram, as cidades mudaram, a tecnologia mudou, mas algumas perguntas continuam sendo as mesmas. Abraão perguntava: posso confiar? Nós também perguntamos. José perguntava: como continuar quando a vida é injusta? Nós também. Talvez seja por isso que essas histórias atravessam o tempo. Não porque fala de um povo antigo, mas porque fala da alma humana. E a alma humana continua procurando amor, sentido, esperança, coragem, paz. E assim seguimos a nossa história. Abraão recebe a promessa e vai até Canaã. Jacó muda de nome depois de vencer os medos. José é vendido pelos irmãos e depois se torna o governador. Aí encontramos Moisés, o nascimento de Moisés. Os hebreus, que é a família de Israel, havia crescido muito. Imagine, eles foram em 12 irmãos. Aí cada um se casou, foi tendo filho, a família cresceu muito. Um novo faraó, que não conhecia José, começou a ter medo daquele povo, porque ele estava muito numeroso. Então, ele decretou: todo menino hebreu que nascer deverá morrer. E Moisés nasce justamente nesse tempo. Aí, a mãe de Moisés, Joquebede, esconde Moisés por 3 meses. Quando ela viu que não dava mais para esconder, ela coloca o bebê em um cesto e deixa do rio Nilo. Miriam, a sua irmã, observa de longe. A filha do faraó vê o cesto de longe e pega o bebê e o adota como filha, como filho dela, né? Aí a Miriam, que estava olhando de longe, foi até a princesa e perguntou: a senhora quer que eu arrume uma mulher hebreia para cuidar do menino? A princesa respondeu sim. E sabe quem Miriam foi buscar?
a própria mãe de Moisés, Joquebede, a filha do faraó, entrega o bebê justamente para a verdadeira mãe cuidar dele. E ainda a princesa paga um salário para que ela cuide de Moisés. Olha a beleza da proteção divina. Ela havia colocado o filho no rio para salvá-lo. E Deus cria caminhos para que ela o receba de volta, para criá-lo durante os primeiros anos de vida. Depois que Moisés cresce, aos poucos, Joquebede o leva ao palácio e ele passa a ser educado como filho da princesa, o príncipe do Egito. Moisés cresce dentro do palácio, recebe educação, aprende administração, estratégia, línguas, tudo o que um príncipe precisava aprender. Ele cresce entre dois mundos. Ele era hebreu de nascimento e ele era da linhagem de Israel. Levi era o filho de Jacó e Moisés veio da linhagem de Levi. E justamente desse ramo que ele chegou, ele era hebreu e ele era um príncipe pela criação, né? Mas tem um erro de Moisés. Quando adulto, Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu e ele não aguenta, ele vai lá e mata o egípcio impulsivamente. Quando o fato é descoberto, ele foge do palácio, ele deixa de ser príncipe. E aí começa o grande deserto de Moisés. E aqui fica uma lição para nós. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer resolver as coisas pela força, né? A gente quer ir, quer fazer, quer acontecer. Mas quando Moisés mata o egípcio, no fundo ele está dizendo, eu vou resolver isso do meu jeito. Ele sentia a dor do seu povo. Mas ele tentou adiantar o tempo de Deus, do seu jeito, usando a própria força. E deu errado. Ele precisou fugir, ele precisou recomeçar. E quantas vezes fazemos isso? A vida muda, a gente perde o trabalho, uma doença chega, uma pessoa vai embora, um sonho muda a direção. E o nosso primeiro impulso é, não, eu não quero isso, eu quero a minha vida de volta, eu quero voltar para o lugar que eu estava. É como se a gente fosse comparar com um rio, a água nunca volta para o lugar que ela saiu, né? E aí, quando não aceitamos as coisas que acontecem na nossa vida, quando tentamos obrigá-la a voltar, sofremos. Quando aprendemos a caminhar com ela, começamos a encontrar sentido. E assim, novas experiências, novos caminhos. Porque, às vezes, quando a vida muda, nesse mudar vai trazendo tanta coisa boa, tantas aprendizagens, e a gente fica presa. É como a gente pegar uma foto antiga, nossa, dos tempos atrás, e querer que aquilo lá volte a ser como era antes. Não dá. Nós somos diferentes, a situação é diferente, nós temos um outro conhecimento, não tem volta, né? A vida sempre está seguindo, não dá para retornar, para voltar. E aí, Moisés chega na terra de Midian, conhece Zípora, casa-se e tem filhos, cuida de ovelhas, permanece ali 40 anos no deserto, 40 anos. Imagine, nesse tempo, Deus começa a prepará-lo. Como a vida muda, num estalar dos dedos, né? Temos sempre a oportunidade de escolher o caminho. Moisés talvez pensasse que ele ia governar, que ele ia usar roupas de príncipe. Mas, de repente, tudo acaba. Ele chega ao deserto sem títulos, sem riqueza,
sem palácio. Deus não foi buscá-lo quando ele ainda era príncipe. Deus foi buscá-lo 40 anos depois, quando ele era um pastor. Agora você está pronto. E aí chegou a sarça ardente. A sarça é um arbusto do deserto, que tem um monte lá no deserto. E Moisés, nesse cuidar do rebanho, ele sempre via as sarças no deserto, mas nunca tinha chamado a sua atenção. É uma planta baixa, cheia de galhos, geralmente com espinhos. E aí o que aconteceu? Quando Moisés estava cuidando das ovelhas, no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, ele viu um arbusto pegando fogo. Isso por si não ia ter nenhum sentido, não ia ser estranho, porque no deserto, por ser muito calor, às vezes isso acontece. Mas havia uma coisa diferente naquele arbusto. A planta não queimava, ela não era consumida, ela continuava inteira. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Ele se aproximou para ver essa coisa extraordinária. E ele ouve um chamamento, Moisés, e Moisés responde, eis-me aqui. Então ele escuta uma voz, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é sagrado. Não porque aquele local era um local diferente, a areia era a mesma, o monte era o mesmo, as pedras eram as mesmas. O que mudou? O que mudou foi a presença de Deus naquele lugar. Isso já é uma lição maravilhosa, porque significa que um lugar comum pode se tornar santo quando Deus se manifesta nele. Então, veja como isso é forte. Moisés passou 40 anos andando naquele deserto. 40 anos. Provavelmente passou centenas de vezes por aquele lugar. Mas naquele dia, tudo era diferente. Não porque o lugar havia mudado, mas porque Deus estava revelando a sua presença. E hoje, quantas pessoas andam pela vida correndo, nem observam onde estão passando. E aí pensamos que Deus, que Jesus não fala mais com a gente como falava nos tempos atrás. Não é que Deus não fala com a gente, talvez seja nós que passamos rápido demais e não sentimos a presença de Deus. Quantas vezes a gente passa pela vida e a gente não está presente? Quantas vezes deixamos a vida passar? Quando nos distraímos tanto com tanta coisa, a gente ocupa a nossa mente com tanta coisa e aí geramos ansiedade. Quantas vezes Deus fala conosco, nos mostra os caminhos, mas nós estamos tão desconectados que não percebemos. A gente só quer correr, a gente tem pressa, a gente tem milhões de tarefas para fazer no dia. E isso é normal, isso faz parte. Agora, vamos imaginar se Moisés tivesse dito assim, eu tô com pressa, depois eu volto aqui para ver essa sarça ardente, eu tenho que levar esse rebanho, deixa para uma outra hora. E se ele tivesse feito isso? Mas não, ele estava levando o rebanho, mas ele parou, ele fez uma coisa que às vezes a gente não faz. Para, observa, aproxima. Foi aí que Deus falou. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele escutava, ele parava, ele dava atenção até em quem tocava a capa dele, o manto. Ele parava para sentir isso. Olha só que lindo, ele acolhia, Jesus acolhia. E um dia eu comentei com uma amiga minha, nossa, você viu a lua que estava ontem no céu? Aí a minha amiga disse assim, lua? Céu? Faz tanto tempo que eu não olho para o céu. Meu Deus, eu fiquei
Como pode, né? Assim, você não observar, você não olhar uma lua, uma estrela, um céu azul, como pode não agradecer por tudo isso, né? E assim, muitas vezes a gente está caminhando e sem pedir licença, a vida muda e nos tira da zona de conforto. E se nesses momentos não tivermos a certeza, a fé em Deus, a fé em Jesus, a gente se revolta se a gente não tiver Deus. Uma viagem inesperada de um filho, um trabalho que chega ao fim, um filho que precisamos acolher, uma doença. O caminho está sempre mudando. Precisamos ter olhos e ouvidos atentos para seguir o chamado. E vamos observar que quando Deus disse para Moisés não se aproximar para tirar as sandálias, porque a terra ali era santa, não é porque era santa, como eu disse, é porque a presença de Deus ali estava. E hoje, talvez, não existam lugares santos, mas existem momentos santos em nossas vidas. Uma conversa com um filho, um abraço, sabe? Não aquele abraço, um abraço apertado, gostoso, uma oração, uma visita, um olhar, um par de ouvidos para escutar quem quer falar. Tudo isso se torna santo quando sentimos a presença de Deus. E aqui fica uma reflexão para nós. Nós vivemos numa cultura que diz: você será feliz quando chegar lá, quando chegar em Paris, quando comprar sua casa, quando trocar de carro, quando se aposentar. Quando você emagrecer, você vai ser feliz. Quando tiver dinheiro na sua conta sobrando, você vai ser feliz. Quando a minha mãe melhorar, eu vou ser feliz. Mas Moisés nos ensina exatamente o contrário. Ele não encontrou Deus lá em Canaã. Ele não encontrou Deus no meio do deserto. Ele não encontrou lá enquanto ele era príncipe. Ele encontrou quando ele aprendeu a olhar pelo rebanho, pelas ovelhas. Nenhum lugar, por mais belo e perfeito, consegue preencher aquilo que só pode ser cultivado dentro de nós. Não existe lugar, não existe coisas, porque a paz é dentro de nós. Isso que a gente tem que cultivar. Não está em lugar nenhum, não está fora, não está no amigo, não está... Não, ela vem dentro, ela nasce dentro de nós. E aí, né, mas Moisés nos ensina isso, né? A verdadeira terra prometida começa quando o coração aprende a reconhecer a presença de Deus, onde os nossos pés estão. A terra prometida não é tal lugar, mas é quando os nossos corações encontram a paz onde nós estivermos com os nossos pés. E justamente esse encontro mudou completamente o destino de Moisés. Ele estava vivendo uma vida simples, mas organizado. Ele tinha esposa, tinha filhos, tinha ovelhas. E de repente a sarça mudou completamente o destino dele. Por quê? Ele teve que enfrentar o faraó, ele teve que voltar na terra e buscar o povo hebreu que estava lá sofrendo. Ele teve que voltar para o Egito, da onde ele saiu. Ele tinha que ir lá com a tarefa de libertar o povo. Esse mesmo povo que José trouxe para comer no tempo da escassez. Agora esse mesmo povo, ele vive como escravo. E lá foi Moisés. É engraçado a fé, né? Estava conversando outro dia com meu pai. A fé que se existia a fé naquilo que você nem está vendo, mas eles tinham fé, eles ouviam o chamado, eles acreditavam, né? No caminho que ele estava retornando para o Egito, ele encontrou o seu irmão Arão, que vinha vindo do Egito ao seu encontro. Quando Deus chamou Moisés, chamou também Arão.
E ele falou que Arão e ele, Moisés, iriam lá com a tarefa de salvar e libertar o povo hebreu. Os dois vão até os anciãos de Israel. Moisés conta tudo o que viu no deserto. Conta que Deus se preocupa com eles. O povo ficou maravilhado e agradece a Deus por não ter esquecido deles. E aí depois foi a hora de falar com o faraó, o momento mais difícil. Moisés entra no palácio, naquele mesmo palácio que ele viveu como príncipe. Vamos imaginar quantas lembranças, ser reconhecido. Ele diz ao faraó: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Mas o faraó, imagine, endureceu o coração e não aceitou. E aí o faraó ainda fala: bom, se esse povo está com tempo de pensar em ir embora, é sinal que eles estão com pouco trabalho. Vamos dificultar um pouco a coisa para eles. Porque naquele tempo, os hebreus, eles recebiam palha para fazer tijolos com barro e água. E a palha funcionava como uma armação para os tijolos. Mas essa palha, os egípcios davam para eles. Agora o faraó endureceu. Ele falou: os hebreus vão ter que sair, procurar palha para depois voltar e fazer o tijolo. E vão ter que entregar a mesma produção de tijolo. Imagine como Moisés se sentiu pensando: será que eu entendi errado o que Deus falou? Porque ficou tudo mais difícil. Imagina se o povo, aquele povo que já era escravo, que já era sofrido, como eles estavam se sentindo, né? Mas, enquanto Moisés tinha dúvida, Deus estava vendo já o mar vermelho aberto, a travessia. E aí, Moisés e Arão vão repetidas vezes até o faraó para pedir para que liberte o povo, mas não liberta. E aí as pragas e as pestes começaram a acontecer. A água do Nilo se transforma em sangue, as rãs, os piolhos. Mas aqui eu abro um parênteses, né? As pragas, a abertura do Mar Vermelho, trazem 3 formas para olharmos para ela. A primeira forma é a visão da fé. Quando a gente realmente acredita que Deus tenha feito tudo aquilo, não necessariamente criado fenômenos, mas aproveitou de coisas da natureza num determinado tempo para libertar o povo. A segunda visão é histórica, é dos cientistas. E alguns pesquisadores tentam encontrar explicação para aqueles fenômenos que aconteciam, as pragas. Por exemplo, o rio Nilo pode ter ficado avermelhado por causa da proliferação de algas ou sedimentos que causou a morte dos peixes. Isso poderia desencadear outros acontecimentos em cadeia, como aumento da rã, insetos, doenças, né? Ventos muito fortes em determinadas regiões rasas, podem empurrar a água temporariamente e expor uma passagem. Isso é a visão científica para os fenômenos que aconteciam. Essa hipótese, estudada pelos cientistas, não conseguem explicar todos os detalhes da narrativa bíblica, nem provar exatamente que isso que aconteceu. E a terceira visão é uma que une as 2 hipóteses anteriores. Mesmo que Deus tenha usado elementos da natureza, isso não diminui a sua ação. Vamos fazer uma comparação. Você planta uma sementinha. Quem faz a árvore crescer? A ciência explica a germinação, a chuva, a luz do sol. Mas quem crê em Deus poderia dizer:
Deus age através dessas leis da natureza e que Ele mesmo criou. Então, mesmo que houvesse um vento forte abrindo a passagem na região do Mar Vermelho, a pergunta continua: por que justamente naquele momento que Moisés ia atravessar com o povo hebreu aconteceu isso? Então, se os cientistas explicam, mas olha o momento, foi exatamente daquele momento. E por que naquele momento também, depois da travessia dos hebreus, o mar fechou e os soldados se afogaram? Isso não é uma coisa divina, não é? E aqui a gente pode dizer, a fé enxerga as providências de Deus. A ciência, ela vem para explicar muitos mecanismos, como que a semente germina, a terra que gira pelas leis físicas, as estrelas. Mas a fé olha para tudo isso e diz: que maravilha é a ordem da criação. Uma coisa não precisa brigar com a outra, a ciência e Deus não precisa se atritar, porque a ciência pode descrever o como, mas a fé pode explicar os acontecimentos porque aconteceram, né? E aí, depois de tudo isso, que o povo se liberta através do Mar Vermelho, tudo isso acontece. A gente pode pensar, né? Quantas vezes a gente tem medo de seguir, quantas vezes a gente não confia em Deus, né? E aí, no livro, estou terminando, no livro Paulo e Estevão, tem uma passagem que fala, né? Que Gamaliel fala assim para Paulo: será que a terra prometida não seja um lugar geográfico? Talvez a terra prometida seja o Evangelho de Cristo, o Evangelho de amor, a paz, a transformação interior que a gente precisa fazer. Deus não conduz a gente só para um lugar, Ele nos transforma, porque no fundo essa história ainda não terminou. A promessa que começou com Abraão, que passou por José, por Jacó, por Moisés, ela continua convidando a gente, homens e mulheres, a confiar, a esperar, a acreditar que Deus está conosco, que Jesus é o nosso guia, o nosso irmão maior. Então, a promessa continua quando a gente não desanima, quando a gente permanece na fé. E antes de terminar, eu gostaria de entregar para vocês, para cada um de vocês, como símbolo do nosso estudo de hoje sobre deserto, uma suculenta, que ela guarda água para sobreviver em terrenos áridos, ela guarda água. Então, eu convido que vocês, ao deixarem numa janela, a deixar na mesa, em algum lugar da casa de vocês, que vocês se lembrem dessa simbologia do deserto, que vocês se lembrem que o deserto não é para a gente ficar, o deserto é transformação. O deserto é um cuidado de Deus redirecionando as nossas vidas. E que vocês, assim, lembrem disso e que a suculenta fique como símbolo para vocês.